Adoradas ou detestadas, as famílias reais são frequentemente objeto de intensa especulação. A renúncia da Rainha Beatriz da Holanda, escândalos de corrupção em Espanha e um sucessor real a caminho no Reino Unido. Tudo isto tem alimentado o debate em torno do tema. A fim de discutir e responder às suas questões, temos connosco um dos mais conhecidos especialistas neste tema, o biógrafo Andrew Morton, que se junta a nós a partir de Espanha, onde se encontra a promover a sua mais recente obra sobre a família real espanhola. Andrew, agradecemos a sua participação. Gostaria agora de passar à primeira questão que vem de França. Olá, chamo-me Christine e sou francesa. Gostaria de saber qual é o momento certo para um monarca abdicar em relação ao país e às suas circunstâncias pessoais. O que pensa? Quais são os princípios a seguir? Obrigada. Uma boa questão, sem dúvida, porque por um lado temos a Rainha Beatriz da Holanda, cuja popularidade está em alta, e por outro lado temos o rei Juan Carlos de Espanha, cuja popularidade se encontra em queda, e ele não dá mostras de querer abdicar. Será que Juan Carlos deveria seguir o exemplo da Rainha Beatriz? O problema é este. A renúncia ao trono na Europa sempre teve uma conotação negativa desde que Eduardo VIII, o Duque de Windsor, na Grã-Bretanha, causou uma crise constitucional em 1936. Mas penso que a Rainha Beatriz mostrou o caminho a seguir. É progressivo, moderno e mostra que um rei ou rainha não precisa de manter o cargo toda a vida, mas pode passá-lo para outra geração. E no que toca à imagem, não nos podemos esquecer de que a Rainha Beatriz fez muito para melhorar a sua imagem, porque quando se casou, manifestantes atiraram bombas de fumo em protesto contra o marido, que tinha pertencido à juventude hitleriana. Como é que ela conseguiu reabilitar a imagem? Um dos pontos fortes da Rainha Beatriz é que ela provou que alguém de fora da família real pode de facto fazer a diferença. Ela fez-o tornando-se acessível, humana e mantendo uma certa informalidade. Penso que foi essa atitude que conquistou os holandeses. De resto, podemos ver por toda a Europa essa nova informalidade. Tal como o príncipe Guilherme disse numa entrevista recentemente, o que ele quer é ser tratado como um ser humano. E isso é muito importante para a família real holandesa. Eles são muito humanos. E o príncipe Guilherme Alexandre está preparado? É que no passado ele era conhecido como príncipe dos copos devido ao gosto por cerveja e festas. Sim, penso que ele já ultrapassou essa fase. De novo, graças a alguém exterior à família real, Máxima, que de novo foi alvo de protestos e inquéritos parlamentares devido às atividades do seu pai na junta argentina. De novo, foi alguém de fora que deu um novo sentido e também vitalidade à Casa Real holandesa. E, finalmente, porque a família não escapa totalmente à controvérsia, há um enorme debate sobre quanto é que a família real ganha. E o novo rei, aparentemente, irá receber 850 mil euros por ano. Isso parece um pouco excessivo em tempos de austeridade. Sim, quaisquer pagamentos feitos a qualquer família real parecem sempre excessivos, mas é muito mais barato do que a família real britânica. Eu acrescentaria que são a família real mais popular na Europa, mas também a mais cara. Ok, passemos à questão seguinte. Chamo-me Manuela e sou espanhola. Gostava de saber se, depois de todos estes escândalos envolvendo a monarquia espanhola, existe uma solução. Regressamos ao enorme escândalo de corrupção que envolve a família real espanhola. A questão é, existe uma saída? Como é que isto se resolve? Penso que muito depende da justiça e do facto de que o sistema judiciário espanhol se move lentamente, o que implica o arrastar da situação, em particular numa altura em que a Espanha atravessa momentos económicos difíceis. Sente-se uma certa raiva contra Iñaki, o Duque de Palma, relativamente ao seu comportamento, o que gerou a percepção de que ele se apoderou de fundos públicos para proveito próprio.
Isto causou danos profundos à Casa de Bourbon. Todos conhecemos o conceito de presunção de inocência, mas a família real distanciou-se muito do marido da infanta Cristina, Iñaki. Será que estão lançados os dados? Bem, penso que há dois caminhos a seguir. Em primeiro lugar, temos que olhar para o lado legal. Ele pode ser considerado culpado ou inocente, mas no tribunal da opinião pública é visto como culpado, porque as pessoas todas podem ver as provas. Estou aqui em Barcelona e há uns anos a infanta Cristina e o Duque de Palma viviam de forma relativamente modesta. A seguir, ele assumiu a direção do Instituto NUS e logo depois gastaram 6 milhões de euros num pequeno palácio, como lhe chamaram. Falemos da nova lei sobre a transparência. Tudo sugere que uma nova lei sobre transparência vai ser aprovada em Espanha. Será que a família real, mesmo no sentido mais alargado, se deve preocupar? Sempre se especulou como o rei Juan Carlos ganhou a sua fortuna, porque não nos esqueçamos que quando ascendeu ao trono ele era relativamente pobre. Agora discute-se quanto é que ele herdou do pai, Dom Juan, e será que pagou impostos? É claro que em tempos de crescimento económico ninguém se preocupa, mas numa altura em que as pessoas olham para cada euro que gastam, o custo da monarquia e a sensação de que há desperdício faz aumentar a sensação de desespero com uma instituição que, no fundo, toda a gente deveria respeitar. Passemos agora à nossa última questão. Olá, sou o Kevin e venho de Boston, nos Estados Unidos. As famílias reais são figuras públicas. Qual é a fronteira entre a vida pública e privada e quais são as suas responsabilidades públicas? E o William e Kate? O príncipe William e a duquesa de Cambridge. Será que eles esperam ser perseguidos pela imprensa da mesma forma que a princesa Diana foi, especialmente agora que ela espera uma criança? Viram o que se passou nos últimos meses. Kate foi vista a fazer topless, a bronzear-se no sul de França, numa casa de campo privada. Ela foi fotografada e essas imagens apareceram numa revista francesa, algumas revistas escandinavas e também italianas. O príncipe William levou o caso para tribunal. Também foram fotografados em férias na ilha de Moustique, mas existe uma grande diferença entre a reação do príncipe William relativamente à comunicação social e a geração anterior, o príncipe Carlos e a princesa Diana. Eles quase que não contestaram os órgãos de comunicação social, mas agora o príncipe William serve-se de leis sobre privacidade da Convenção Europeia sobre Direitos Humanos, que foi imposta à Grã-Bretanha de forma a amordaçar a imprensa, impedindo-a de publicar imagens que ele considera que invadem a sua privacidade. Como pensa que poderão defender a criança? O que normalmente acontece e costuma funcionar bem é que as crianças reais têm sessões de fotografia com a imprensa de vez em quando. Lembro-me de uma das primeiras sessões que teve lugar em Auckland, na Nova Zelândia. O príncipe William mal podia andar e os pais, Carlos e Diana, estavam sentados numa manta a brincar com ele. Daí resultaram algumas das melhores imagens do príncipe. Mais tarde tiveram lugar outras sessões, por exemplo, quando começaram a escola, etc. Isso significa que os paparazzi nunca tiveram que andar atrás dos príncipes. Esperemos que aconteça o mesmo com o futuro elemento da Casa de Windsor. E quanto a nomes, não sabemos ainda se é menino ou menina. O que é que acha? Espero que venha a ser uma menina, e a Kate já deu algo a entender nesse sentido. Espero que um dos nomes seja Diana, para assim ela se tornar rainha um dia. Não será o primeiro nome. Se for menina, aposto que se chamará Alexandra. Andrew Morton, obrigado pelos seus comentários. Para saber quem será o nosso próximo convidado, consulte as páginas da Euronews na internet. Não se esqueçam de enviar questões para o programa, as despedidas a partir dos nossos estúdios do Parlamento Europeu em Bruxelas.